Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 63 deste estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Na semana passada, nós vimos o que é que os espíritos disseram a Kardec a respeito do aborto provocado, ou seja, aquele aborto em que a mãe e aqueles que participam desse processo acabam sendo responsáveis pela interrupção da vida, a interrupção do retorno do espírito à vida física. E isso se dá após o processo da fecundação. Após a fecundação, então, haverá o início da vida e qualquer atitude a partir daí passa a ser considerada como uma infração à lei divina, um crime, portanto. Nós falamos que, além dessas condições de aborto voluntário, nós temos também o chamado aborto espontâneo, que é a interrupção dessa vida, a interrupção dessa possibilidade do espírito retornar à vida física, mas não pela vontade dos pais. O fato é que esta interrupção pode se dar muitas vezes até mesmo antes dos pais terem conhecimento de que havia ali um início de gravidez, em que tinha havido uma fecundação. Esse processo, essa interrupção, ela pode acontecer desde os primeiros minutos, os primeiros dias após a fecundação, e pode também ocorrer ao longo de toda a gestação. E entre esses casos, nós vamos ver um hoje que está lá na questão 345 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec fará a seguinte pergunta: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Vamos pensar primeiro na pergunta de Kardec. Ele considera, como os espíritos disseram na questão 344, que a concepção é o início da vida. A partir desse momento, há a ligação entre o espírito e o corpo físico. E ele pergunta se essa ligação é definitiva, ou seja, se a partir daí o espírito pode renunciar a habitar o corpo que ele está destinado. Então, o espírito abandonar a sua tarefa, o seu compromisso assumido. E a resposta que eles dão é a seguinte: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. É interessante eles destacarem que essa questão de definitivo está apenas relacionada ao fato de que aquele corpo que acaba de iniciar a sua formação após a concepção, após a fecundação e quando se inicia o processo de multiplicação celular, ele tem ali sempre vinculado um espírito. Sempre haverá um espírito vinculado ao corpo que está se formando. Pode haver algum caso em que haja um corpo sem a presença do espírito? É possível, mas nesse sentido não há ali, propriamente dito, uma vida. Há apenas uma agregação celular, uma formação de massa, né, de corpo, mas que não representa a vida. Não há ali nenhum espírito ligado e, é claro, esta condição não vai prosperar. Mas quando se forma uma vida dentro desses padrões,
dentro da lei divina e do que a biologia considera como algo normal, haverá sempre um espírito vinculado. Mas acontece que nem sempre esse espírito permanecerá até o final do processo, até o final da gestação. Então, é definitiva a união apenas, diziam os espíritos, no sentido de que este espírito foi designado a ocupar determinado corpo físico. Este espírito vinculou-se àquela criança em formação. Isso é definitivo. Mas este espírito não está obrigado, vamos dizer assim, se é que se pode dizer obrigado, mas ele não está vinculado definitivamente a esse corpo físico, pois dizem os espíritos que esses laços, como são muito ainda tênues entre o espírito e o corpo físico, podem se romper por vontade deste. Então significa que o espírito tomou um corpo que vai ser seu após o nascimento, é definitivo, porque aí ele escolheu estar vinculado àquele corpo, mas ele desiste da empreitada. Ele, por medo, por receio da tarefa que vai enfrentar, ele, de algum motivo, às vezes sabendo das dificuldades que vai encontrar no meio familiar, muitas vezes está reencarnando entre espíritos que lhe foram inimigos no passado, as provas que ele vai enfrentar às vezes são muito difíceis, dificuldades no corpo físico, algum temor em relação à encarnação que vai se iniciar faz com que esse espírito recue, abandone a tarefa. E isso é possível porque, dizem os espíritos, estes laços ainda são muito tênues, ainda são muito frágeis e podem ser rompidos. E aí, talvez você esteja se perguntando, isso pode ser considerado um suicídio? Pois, afinal de contas, o espírito acabou por abandonar o corpo físico. Vamos dizer que, tecnicamente, não é um suicídio, porque a vida não havia se iniciado, a vida que eu digo extra-uterina, a vida dentro desse nosso mundo material, era apenas uma vida intrauterina. Então, tecnicamente, não é um suicídio, mas é evidente que o espírito, ao renunciar a esta tarefa, ele terá consequências das suas decisões. Por que é que ele renunciou? Foi por medo? Foi por algum desequilíbrio? Então, basicamente, os mesmos conceitos ou as mesmas circunstâncias que vão ser consideradas lá no processo em que se verificam os motivos que levaram o espírito ao suicídio, também serão considerados aqui nesse momento. Claro, guardadas as devidas proporções. Qual é a consciência que o espírito tinha da sua tarefa, por que motivo ele resolveu desistir, e é claro que a piedade divina vai compreender esse seu temor, essa sua indecisão em retornar à vida física, à experiência da matéria. É claro que, ao renunciar essa tarefa, ele vai enfrentar essa consequência e terá que esperar, então, uma nova oportunidade para reencarnar. É interessante ver que, uma vez que o espírito abandone este corpo, ele, como dizem os espíritos, não vinga. Então, são esses casos em que a gestação se inicia e, em determinado momento, ela se interrompe, sem a vontade, claro, dos pais, né, que na maioria das vezes estão desejosos por esse filho, mas a gravidez se interrompe, os abortos espontâneos. Né? O casal, a mulher não tinha o sentimento negativo em relação ao filho, a mulher cuidou-se, né, dentro do período de gestação, não sabendo explicar o motivo a este aborto espontâneo. É possível que esta causa seja o abandono, seja este recuo do espírito no momento de reencarnar. Nós vamos ver mais adiante, nos nossos próximos estudos, em que há outras causas que são responsáveis por esse aborto espontâneo. Mas uma das causas é esta. É a causa no sentido de que o espírito desiste da tarefa, ele, por algum motivo, não se sente encorajado a retornar à vida física naquele momento.
Então, ele abandona o corpo físico, há um abortamento espontâneo, o corpo que está se formando vem a perecer, morre, pode até ainda ser preservado por alguns dias, por algum tempo, algumas semanas, mas não tendo ali uma força vital que é trazida pelo espírito, ele vai perecer em poucos dias. Então, uma das causas é esse abandono. Quais seriam as outras causas, então, para esse abortamento espontâneo? Na semana que vem, nós vamos ver que muitas vezes há uma programação para que esta gestação não chegue ao seu termo. Então, o espírito é designado para ficar junto àquele corpo físico durante algum tempo, durante algumas semanas, alguns meses, mas sendo certo de que aquela gestação não chegará até o final. Por que isso acontece? Aguardo você na próxima semana para nós darmos continuidade a esse programa de estudo baseado nas obras de Allan Kardec, tentando compreender sobre a nossa vida, sobre a lei divina, sobre essa lei que rege os nossos atos. Que Jesus permaneça contigo em seu lar, que sua semana seja de muita paz e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!